Pessoal, vamos lá, vamos ver se funciona aqui agora. Obrigado. Cláudia, tudo bem, Adriana? Esperando vocês entrarem aqui, mudando o local. Olá, vamos acenar aqui. Olá, Ana Cristina. Vamos ver as pessoas entrando aqui agora. Oi, Cláudia. Vamos lá. Olá. Olá, Cláudia. Tudo bem? Oi, Vamos ver. tudo. Vamos esperar a Adriana entrar também. Já entrou. Adriana, olá. A Adele está aí também. Estou acenando para todo mundo aqui. Vê Oi, se a Deli, boa Adriana, noite. vê se a Adriana pede para entrar. Público bom, público ótimo. Cadê a Adriana? O tema é extremamente interessante, em voga. Maria. Não é só na Cláudia, Semana da Mulher Cláudia, que a gente fala Cláudia, sobre isso, né? Cláudia, só uma pessoa pode entrar só Oi, uma tô te pessoa pode ouvindo. entrar. Só uma pessoa pode entrar ao vivo. Vou ter que derrubar você. Tô te ouvindo. Cláudia, só uma pessoa pode entrar, não dá para fazer os três. Vou pedir para você sair para a gente poder entrevistar a Adriana. Então eu vou sair para a Adriana falar, que ela que é a grande estudiosa do assunto, ok? Legal. Obrigado, Cláudia. Oi de novo. Oh, agora vai, agora vai. Ah, Adriana, continua contando a história que você estava falando, de como é fazer isso. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho sobre todo o processo da liderança feminina. Você estava falando dos dados, por favor. Cláudia, obrigado, sensacional. Deu problema na internet. Já tive o mesmo problema, eu e o Henrique. Já ficamos pelo caminho. Obrigado, Cláudia. Adriana, a noite é sua. Por favor, vamos falar de liderança feminina. Eu sou o intruso aqui. Eu adoro o tema, mas hoje eu estou aqui para fazer as entrevistas. Vamos lá, Adriana. Por favor, Mas, falando de liderança feminina. mas eu vou te falar que foi providencial, viu? Primeiro eu quero agradecer a Cláudia, porque eu estava louca para bater um papo com ela. Ela é um doce, né? E assim, mas eu acho que essas coisas, Ramiro, acontecem porque tem que acontecer, né? Porque a gente, nesse trabalho da liderança feminina, a gente também mobiliza os homens, né? Você, eu diria, não é um homem que a gente precisa mobilizar, porque você me falou uma frase que me marcou muito e que eu quero contar aqui para todos que estão nos ouvindo, né?
Você disse assim para mim, eu não sei por que que as mulheres falam assim, ah, eu quero ser igual ao homem, eu quero ser igual ao homem. As mulheres querem se rebaixar? Então, eu quero dizer para vocês, pessoal, que o nosso CEO da Situational, ele tem um pezinho na feminilidade, no bom sentido, né? Por isso que também tenho muito orgulho de trabalhar com o Ramiro, uma pessoa que nos respeita, nos valoriza, independente do sexo, né? Aqui na nossa empresa não tem ceticismo, aqui a gente tem competência. Isso que é o mais importante, né? Claudinha, você fica aí conosco. A Cláudia pode me fazer as perguntas no chat. Olha que legal. Isso. Vai, Cláudia, faz a pergunta no chat aí agora, que vai ser legal. Adriana, você sabe que Adriana, você sabe que eu sou seu fã número 1. Adoro o teu trabalho, adoro a tua competência, adoro a tua dedicação. E você tem dado um show aqui com a gente, aqui na equipe. E, claro, fazendo a gente olhar pelo outro lado, né, um outro ponto de vista é muito legal, mas sempre muito agregador, sempre muito ponderado, muito legal. Adriana, vamos lá. Obrigada. Vou continuar aqui. Conheço a Cláudia. Nem vou falar quanto tempo que eu conheço a Cláudia, senão o pessoal vai descobrir que eu tenho 64 anos e vai descobrir quantos anos ela tem. Mas eu conheço a Cláudia há bastante tempo e é uma delícia poder montar uma equipe desse calibre, né, desse porte, com 2 mulheres fantásticas. Deve ter a Renata aí que está nos ouvindo também. Tem a Isaura também, que toca também o projeto. Tem a Lúcia também, que toca o nosso projeto aqui. Então, tem um grupo de mulheres aqui que faz as coisas acontecerem mesmo. Então, por favor, Adriana, conta um pouquinho para nós como é que é essa história da liderança feminina, né? Qual é o mote disso, qual é esse diferencial que nós estamos trazendo aqui na Situational. Bacana, Ramiro. Então, eu estava falando da questão dos indicadores, né? Citei que a gente tem um número pequeno ainda de mulheres no topo das organizações. Quando a gente olha para as funções seniores que a gente fala, né? Essas mulheres ocupam pouco espaço. E aí, a última parte da minha fala, eu disse assim, né? É uma coisa ruim, mas é uma coisa boa. É ruim porque o indicador está baixo da nossa ocupação, mas é uma coisa boa porque tem bastante espaço para as mulheres ocuparem e bastante espaço para a gente crescer nas organizações, né? E aí é que vão essas dicas do nosso trabalho com a formação de mulheres líderes, que é o projeto que a gente vai lançar exclusivamente aqui na Situational e que a gente vai falar ao longo dessa live, né? Então, assim, quando a gente olha para esses dados da ocupação das mulheres, a 11,5% no topo da pirâmide, né? Em contrapartida, a gente observa alguns estudos também, Ramiro, que indicam para a gente, olha que interessante, né? Tem uma pesquisa, inclusive, em 21 mil empresas de capital aberto em 91 países, tá? E nessa pesquisa indica que levar mulheres à diretoria é mais lucrativo. Olha um ponto em contraponto, eu costumo falar, né? Poucas mulheres em cargos de liderança, e aí a gente tem esse estudo que é para dizer assim, olha, fiquem atentos, porque as mulheres ajudam as empresas a lucrar, né? E terem um bom desempenho. Então, tem também uma outra pesquisa de uma consultoria bem famosa também, que essa outra pesquisa diz assim, se você tiver pelo menos 30% de líderes femininas nos cargos de topo da organização, acima da gerência, tá? Essas empresas têm condições de ter 6% a mais de lucratividade. E esse é um indicador muito interessante, né? E mais à frente, eu vou te dizer por quê, tá? Então, não sei se você tem mais alguma pergunta agora, se eu posso tocar daqui. Você pode tocar, porque acho que é muito interessante isso. E eu vejo esse movimento, né? Eu trabalho já nas empresas e vejo realmente todo esse movimento. Aliás, o ano passado nós fizemos aí uma série de 7 lives com mulheres fantásticas, maravilhosas, e foi um sucesso de público. Né? É muito legal. Por favor, Adriana, pode. Beleza.
Muito bom. Então, o que que a gente vê, né, com esses estudos? A gente vê que tem uma transformação a caminho. A gente observa que está acontecendo uma mudança de postura, né? Porque, assim, também a gente precisa ter um olhar para a questão histórica da mulher. Porque senão a gente acha que as empresas são carrascas, as empresas, né, não empregam as mulheres. Tem o ponto também o contraponto. Eu não sei se porque eu sou professora, eu sempre gosto de levar os dois lados da análise, né? Para que a gente possa refletir. Então, tem uma questão cultural de uma época, né? Que a gente ocupava nas organizações e uma época que as mulheres tomavam as decisões de cuidar das suas famílias. E por isso elas deixavam as empresas. E também porque as empresas não tinham políticas, né, de agregar essas mulheres. Então, hoje está tendo essa mudança, né? A Cláudia fez uma pergunta ali, ó. Com esses indicadores que eu mostrei aí, né? Por que que as mulheres ainda têm pouco espaço nas empresas? Então, Claudinha, legal tua pergunta. É bem isso que eu estou falando aqui agora. Quer dizer, isso é uma questão cultural, né? Que tem raízes profundas aí na nossa história. Então, vem desde essa posição da mulher de ser a cuidadora ali, né, dos seus filhos, da sua casa, enfim, né? E ao longo do tempo, esse posicionamento veio mudando, tá? Tem até um livro que eu cito bastante, que é a Garotas Equilibristas, que tem uma pesquisa com universitárias, e que esse cenário está mudando. Então, antes a mulher optava por ficar em casa, por ter filhos, cuidar, né? Hoje ela opta por ter filhos, cuidar e trabalhar também. Então, é o que eu falei do... Nós estamos ferradas, né? O que eu falei... Eu escutei agora, você falou assim, o homem vai ter filho, o negócio tá muito, a diferença é muito grande. Mas é engraçado porque é o que eu falei, que a gente não precisa ser uma coisa ou outra. A gente pode ser uma coisa e outra. Por quê? Porque essas empresas estão tendo políticas inclusivas. E aí ela já pensa na mulher... E nessa mulher que quer ter filho, nessa mulher que está cuidando da casa, enfim, né? E ela começa a agregar mais essas mulheres. Então, assim, por que que a gente não emprega tanto quanto poderia? Porque realmente ainda faltam políticas, né? De inclusão, mas, como eu tinha dito antes, a gente vê um movimento positivo de transformação, isso está acontecendo, né? E eu quero citar aqui um estudo quentíssimo, que é um e-book que saiu essa semana, que foi em alusão, né, ao mês da mulher, ao dia da mulher, publicado pelo Grupo Mulheres do Brasil, são voluntários. É um e-book de um comitê que se chama 80 em 8. 80 anos de evolução em 8 anos. É isso que esse comitê pretende. Que as empresas enxerguem esse potencial da mulher, né? E consiga agregar mais essas mulheres no comando. Então, eu vou até fazer uma colinha aqui, ó, porque esse saiu agora, eu nem li ele inteiro, mas tem artigos do tipo assim, ó, construindo uma mulher para o topo, que é exatamente o que a gente vai trabalhar no nosso curso. Como criar oportunidades para as mulheres. Esse e-book ele vai ser entregue nas empresas, tá? Como o autoconhecimento impulsiona mulheres na liderança, mulheres seniores ajudando a nova geração. E olha esse artigo que interessante. A decisão de não ter filhos. Porque a gente fala muito daquela mulher executiva, que ela tem filhos, que ela tem uma rede de apoio. Mas a gente não fala da mulher que decidiu não ter filhos. E que também é uma mulher que está no mercado de trabalho e que hoje em dia é muito comum, né? Que é o meu caso, por exemplo. Então, assim, nós não temos, né, que separar as coisas, e sim ver a mulher como um todo, como uma profissional que, ao se capacitar, ao se tornar competente, se a empresa tiver abertura, ela pode ocupar esses espaços, porque ela vai trazer maior lucratividade, né? Então, assim, só puxando esses ganchos, né? Nesse cenário que eu estou falando, há muitas mulheres que têm lutado por uma maior diversidade. Você citou aí a série de lives que você fez com as mulheres, que eu tive prazer de participar e de assistir a todas. Mulheres fantásticas, mulheres líderes, né? Então, assim, já são exemplos. O que acontece? A gente fala que não existe uma transformação sem consciência.
né? Então, essa construção dessa igualdade, ela vai ganhando força a partir do exemplo de líderes, né? Poderosas, mas poderosas no sentido de mobilizar e de ser exemplo para outras, e que vão estimulando as empresas a trazer as mulheres para os cargos de topo de pirâmide, né? E tem alguns países, Ramiro, que eles determinam até por lei. Na Índia, por exemplo, tem uma decisão interessante, que é assim, todas as empresas de capital aberto, em bolsa de valores, tem que ter pelo menos uma mulher na diretoria. E essa decisão, ela me parece que é recente, né? Mas é uma pena ainda, né, Adriana, que tenha que ter lei, né? Que tenha que ter essa... Mas eu acho que é um movimento muito positivo, né? No momento que começa a se reconhecer esse poder de contribuição. Como é que você vê a questão das resistências nas empresas às mulheres nos cargos de liderança, né? Como é que você tem trabalhado isso? Como é que você tem visto essa situação? Existem algumas empresas mais resistentes, outras nem tanto. Eu diria assim, Ramiro, se a gente pegar, né, aquelas empresas que elas estão, vamos colocar aqui no Brasil para ser um exemplo bem factível, né? As empresas que estão no ranking das melhores para trabalhar, já são empresas que têm bastante políticas inclusivas, né? As empresas com melhores práticas em gestão de pessoas, em governança e sustentabilidade, elas também já têm um caminho aí bem construído de inclusão da mulher, inclusive com projetos, programas de crescimento da mulher, tá? E não poderia deixar de citar um fundo brasileiro, que é o Warren Eccles, que é um fundo que trabalha com igualdade e que tem grandes empresas de capital aberto também, né? Tal como Coca-Cola, Natura, o próprio Magazine Luiza, e que eles fazem parte desse Warren Eccles, que é um índice de igualdade de gênero. Para a empresa fazer parte disso, ela precisa ter políticas de igualdade de gênero, que vão desde um salário igual entre homens e mulheres, que eu não sei se você sabe, isso não acontece na nossa empresa, mas em algumas sim, né? Que o salário das mulheres chega a ser em torno de 20% a 30% menor do que dos homens. Então, quem faz parte desse índice, ele já tem que garantir que os salários são iguais entre homens e mulheres. Essas empresas têm políticas contra o assédio sexual, têm uma cultura inclusiva, tem também uma marca pró-mulher, que isso é muito comum, né? E tem também desenvolvimento da liderança feminina dentro das suas políticas. Então, esse contexto aí é bem positivo, né? E eu costumo falar para todas as mulheres, eu estou divulgando muito isso essa semana, tá? Eu estou falando assim, ó, isso tende a crescer muito nos próximos anos. Não só pelo que você falou, pelas políticas, vai ser obrigatório, vai ter cota, que não seja por isso, tá? Mas não só por isso, mas o que a gente percebe é que está tendo um movimento de mudança, e é aqui que eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo, né? Porque quem não estiver preparada não vai conseguir ocupar esses cargos de liderança. E por mais que a gente já seja muito boa por natureza, a gente sempre tem que se aperfeiçoar, né? Só para falar assim que a mulher perfeita já, gente, mas a gente precisa fazer umas coisinhas aí. Como eu gosto disso. Um dos pontos, né, do trabalho que vai ser feito lá no treinamento é a questão do autoconhecimento. Como é que você diz, o que você diria sobre a importância desse tópico do autoconhecimento, né? Como isso pode ajudar a mulher nesse momento aí de transição, de executiva, de ser mãe, de não ser mãe, de ter filho, não ter filho? Qual é a importância desse item chamado autoconhecimento? Ô, Ramiro, super importante. Deixa eu só, o meu chat tinha sumido aqui, ó. Deixa eu fazer uns comentários, né? O pessoal gostando bastante aqui. O Henrique falou uma coisa bem legal. O Henrique Aguiar, da nossa equipe, está assistindo. Beijo, Henrique. A Renata também tá, né? O Henrique falou assim, ó, você tem vários filhos, porque alunos são filhos. Amei, né? Tá bom?
A Claudinha fez uma pergunta, mas eu acho que a gente já tinha respondido, né? A Você já Sandra da respondeu. Black, a Sandra da Black Divas está aí com a gente, então, assim, bem legal. Bom, vou voltar na pergunta do Ramiro, então. Nessa questão do autoconhecimento, inclusive, ela é um dos pilares do nosso curso da Situational de liderança feminina. Então, quem está nos assistindo, em breve a gente vai lançar o nosso curso de liderança feminina, assim, lançamento nacional, digamos assim, né? E aí, dentro desse curso, nós temos 3 pilares da liderança feminina. E eu desenvolvi isso baseado em estudos e também numa pesquisa que eu fiz com mulheres, tá? Sobre as maiores dificuldades de encarar, né, esse processo de crescimento profissional. E aí a gente traz para esse curso. Então, Ramiro, o primeiro pilar é o autoconhecimento, tá? Então é assim, é a base de tudo, né? Aqui a gente trabalha para que nós, mulheres, a gente possa se conhecer cada vez mais. E em um processo também de, ao nos conhecer, identificar as nossas expectativas com a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, né? Eu citei o livro Mulheres, Garotas Equilibristas, e tem conceitos muito interessantes que a gente trabalha no curso, né? Que é para a gente fazer essa autoanálise e ver o nosso momento de vida, né? Se o nosso momento de vida é o opt-out, que a gente fala, esse opt-out seria focar na vida pessoal, a carreira fica um pouquinho morna, né? Ou o nosso momento de vida é o lean-in. Esse lean-in quer dizer assim, eu vou mergulhar, eu vou investir na minha carreira. Ou ainda, se o seu momento é o faz, porque pode ser. Então, quando a gente trabalha o autoconhecimento, o que a gente vai estar fazendo? A gente está dando subsídio para essas mulheres de conhecerem a si mesmas. E tudo isso que a gente trabalha no curso, eu já passei por tudo isso. Então, é assim, não é algo que é teórico, que é, né? A gente pegou lá num livro e jogou aqui. Não. Eu, pessoalmente, passei por esse processo, algumas colegas também, da capacidade da gente se conhecer e conseguir ir mais longe para enfrentar alguns desafios que a gente enfrenta um pouquinho mais como mulher, tá? E um outro ponto também, a gente identificar, conhecer o que a gente chama de sabotadores, que é algo que puxa nosso tapete, só que é a gente mesmo que cria, sabe? Assim, tipo, é uma armadilha. O sabotador, ele é uma armadilha na nossa vida. Então, a gente conhece os nossos sabotadores e também os nossos pontos fortes para a gente conseguir trabalhar. E aí a mulher começa a se auto-influenciar e começa a estabelecer melhor as suas metas e ela vai ser protagonista da sua carreira. Porque o protagonismo é um ponto importante da inteligência emocional. Então, a gente trabalha bastante com inteligência emocional. E aí, vale citar, Ramiro, que esse curso ele é todo prático. A gente trabalha com exercício, a gente faz testes para a gente identificar esses sabotadores, a gente trabalha com storytelling, que mulher adora, que é a gente contar a nossa história de alguma maneira, projetando isso para a nossa carreira, né? Então, a gente usa aí várias ferramentas dentro do processo para a gente trabalhar esse autoconhecimento. Legal? Eu tô acompanhando aqui e alguém falou assim, cite alguns autossabotadores. Nossa, olha, é muito bom. O que eu vou falar aqui agora é o mindset fixo. Né? Eu estou tomando a tua vez aqui, mas é uma sou assim, nasci a síndrome de Gabriela, né? Que é exatamente o outro lado que vai ser trabalhado aí, que é o mindset de crescimento. Então, eu vou deixar você falar aqui, porque eu fico louco e já quero falar aqui. Vamos lá. Mas pode falar, você conheceu já algumas mulheres com mindset fixo? Ah, já. Várias. Então, por sorte, a maioria que eu conheci são de mindset de crescimento e realmente se sobressaem. Mas algumas ainda, infelizmente, como homem também, né? Tem muito homem também que sendo nos calcanhares e chora. Né? Graças a Deus que na nossa equipe aqui o nosso mindset é de crescimento. Vamos lá. Ainda bem.
Então, assim, né, retomando a pergunta, esses sabotadores a gente trabalha pelo livro Inteligência Positiva. Então, eu estou brincando aqui, enquanto você foi falando, foi um truque, eu estou abrindo o meu teste para falar meus sabotadores. Olha a exposição, hein? Ai, meu Deus. Então, assim, ó, tem um sabotador que chama prestativo. O próprio nome já diz. É assim, a gente quer fazer tudo para todos. E quando a gente faz tudo para todos, né, isso é uma característica feminina. Só que assim, homem também pode ter, mas é mais forte na mulher. Talvez por essa característica do feminino mesmo, da maternidade, enfim. Então, o prestativo, ele abraça tudo e quando ele veio não tem tempo nem para ele. Esse é um sabotador, tá? Outro sabotador nosso se chama hipervigilante. É um sabotador que eu tenho, que é assim, a gente quer sempre ser melhor em tudo. E eu fico vigilante o tempo todo, tipo, olha lá, olha a cara do CEO rindo da colaboradora, né? Então, assim, esse sabotador hipervigilante é aquela ultra exigência que a gente tem com a gente mesmo e que isso não é positivo, né? Outro sabotador é o inquieto, que não para nunca. Então, assim, tudo que a gente coloca como sabotador é tudo aquilo que é exacerbado. Tem um outro sabotador que é vítima, né? Então, assim, aquela síndrome de que tudo acontece comigo, a perseguição. Então, esse também é um sabotador aí que ocorre, né? Tem o esquivo, a forma de viver se esquivando, né? Não posso, não quero, não é comigo, não posso, não sou capaz, então a pessoa fica se esquivando. Eu citei alguns aqui porque são vários, viu? E aí, quem quer ver mais, vai lá no curso. Ó, a dica. Eu posso citar um, que é a arrogância também, né? Esse é um grande sabotador que pode derrubar aí, prejudicar a carreira. Outro que eu posso citar também é o temperamental, né? Também pode levar, e outros vários. A outra coisa importante também, né, do sabotador é o perfeccionismo. Né? Trabalhamos para ficar tão bom, que somos capazes de perder o prazo. Mas eu não quero falar de sabotador, eu quero falar de soft skills, que é outra coisa que vai ser trabalhado. Soft skills. Quem tem mais soft skills? Homem ou mulher? Soft skills. Por gentileza, pense bem na resposta neste momento. Né? Vamos lá. Muito difícil para essa live, gente. Muito difícil. Tudo que eu falar pode ser usado contra mim. Mas vamos lá. Ramiro, o segundo pilar do nosso curso é trabalhar com soft skills. Quando eu fiz a pesquisa, eu fiz a proposta de ensinar hard skills, que são competências técnicas, ou soft skills, que são competências comportamentais. E eu tive 100% de respostas que as pessoas queriam aprender as soft skills, que é a tendência de mercado, tá? Então, assim, primeiro pilar do curso de Liderança Feminina, autoconhecimento. Segundo pilar de liderança feminina, trabalhar algumas soft skills que eu vou falar na sequência. E o terceiro pilar, só para a gente falar do conceito do curso como um todo, o terceiro pilar é o que a gente chama de vivência, e que aí no nosso processo de capacitação de líderes femininas, a gente vai incluir a mentoria, né? Que é o contato com essa liderança feminina, não só comigo, mas com a mentoria comigo. Aí o compartilhamento e o networking com as outras que vão fazer o curso. E também a gente criar exemplos e redes de contato, que é o que faz parte da sororidade. Uma mulher ajuda a outra e muitos ajudam muito. Muitas ajudam muitas, né? Então, a gente unida, a gente consegue melhores resultados. Esse é o tripé, né? São os pilares da liderança feminina. E aí, quando a gente fala nas competências, nas soft skills, o que eu fiz? Eu usei um estudo que foi publicado na Harvard Business Review, tá? Só para o pessoal saber que tem uma base científica por trás, né? Super importante. De 16 competências avaliadas em mais de 7 mil líderes, tá? 16 competências avaliadas, 14 competências as mulheres arrasam. Em 2 a gente tem gap. A cara do Ramiro, gente. Então é o seguinte, isso é verdade, é em pesquisa.
Olha só, eu vou citar algumas, tá? Então, 16 competências, em 14 a gente arrasa. Então, onde a gente arrasa, tá? Integridade e honestidade, resolução de problemas, foco em resultados, tomada de decisão, que é a iniciativa, a capacidade de inovar, a comunicação, inspiração e motivação, construção de relacionamentos, desenvolvimento de pessoas, colaboração e trabalho em equipe, alcance de metas, melhoria contínua, capacidade de assumir desafios e gestão de mudanças. Falei as 14 que a gente arrasa, ficamos na frente dos homens de longe, não reclamem. Mas muitas aqui, deixa eu citar um exemplo antes de eu falar das duas que a gente não arrasa e vou falar por quê, tá? Mas olha que interessante a gente analisar o seguinte. Por que as mulheres às vezes desempenham melhor essas soft skills, né? Então a gente tem esses melhores índices de desempenho em algumas soft skills gerenciais que a gente fala, né? Porque a gente tem algumas características mais latentes. Vamos falar da motivação. Mulheres já são hábeis a motivar os outros, né? A gente é naturalmente motivadora. Então, é uma característica meio inerente a esse aspecto, né, do feminino também. E a gente costuma energizar e acolher as pessoas. Logo, a nossa competência de motivação, ela é um pouquinho maior que a do homem. Na pesquisa, tá? Eu vou falar o nome do professor aqui para não levar pau. Fale. E você tem toda a razão. Acho que uma mulher muito motivadora é a mãe, né? Tem sempre uma palavra de carinho, né? Ou você faz isso ou eu te arrebento todo. Isso é uma motivação fantástica. Ou é uma assim, delicadeza, né? Faz isso. Assim, não, eu acho que mãe é legal por isso. Ela diz assim, leva a blusa. Aí você não leva. Naquele dia neva, né? Então, é realmente uma característica que você está falando que é muito, muito importante. Eu via e realmente é isso mesmo, não tem como negar. Desculpa, eu não podia perder. Minha mãe tá assistindo a live, eu já dei uma mensagem aqui. Vamos lá, Adriana, por favor. Muito bom, muito boa colocação, Ramiro. Aí quando a gente olha a competência de colaboração, né? Então as mulheres são boas para colaborar com os outros, e elas costumam unir as pessoas. Então, ela é integradora. Por isso que ela tem digamos assim, notas altas em trabalho em equipe, em colaboração, né? A mulher também, ela costuma exercer vários papéis simultaneamente. Eu não digo que os homens não façam, mas é que aqui hoje a gente está falando de mulher, né? Isso que a gente tem que entender. Estamos falando que homem é ruim, não. Nós dois, né? Os dois somos muito bons, né? Todos são bons, mas a mulher tem essa característica muito latente e ela é mesmo multitarefa, né? Pela sua característica. Um outro ponto que está nas competências é a resiliência e lidar com adversidades, né? Então, a mulher sempre ter enfrentado esse contexto cultural, né? Ela consegue controlar mais essas questões dentro da organização e ser mais resiliente. É isso que a pesquisa aponta, tá? Quando a gente fala da integridade também, que é uma coisa que eu queria citar, comparadas aos homens, as mulheres, na pesquisa, são mais éticas que os homens, têm resultados superiores, tá? Então, esse indicativo é que fala que as mulheres são mais abertas e mais transparentes quando se trata de prestação de contas, tá? Então, esse é um indicativo interessante, até para a gente pensar né, mulheres nos espaços organizacionais, mulheres nas políticas, enfim. E, enfim, né, a característica da mulher também desenvolver os outros, pela intuição elevada, algumas mulheres pela própria maternidade, né? Então, essas mulheres, elas são excelentes coaches, são excelentes treinadoras, são excelentes líderes, tá? E um último, que eu vou falar assim, os mais importantes que tiveram as notas mais altas, tem uma coisa interessante, a mulher ela é mais aberta ao aprendizado do que o homem nessa pesquisa, que é o que se chama de self-awareness, que é o crescimento profissional, o estudar. A mulher é mais propensa a isso, tá? Do que o homem. Gostou, Ramiro? Quer me contratar? É assim, ó.
Eu ia fazer uma oferta de emprego, né? Mas nem vou fazer oferta, vou levar direto, não tem nem oferta. Mas é verdade, eu tenho trabalhado a vida inteira, né? E assim, como você falou, né? Eu acho que tanto homem como mulher, todo tem o seu valor, mas hoje nós estamos falando exatamente disso. E é um movimento interessante, realmente. Mas você não... Faltou as duas, né? Não vai esquecer. Oi? Faltou falar das duas que a gente tem gap, lembra? Você vai falar sobre isso? Eu não estou acreditando que você vai dar de 14 a 2. Vamos lá, ou Alemanha. Alemanha dobrada, vamos lá. Vamos lá. Então, olha só. Nesses dois a gente ficou bem baixinho, viu, meninas? Foi uma diferencinha pequenininha. Mas as duas competências que a gente tem gap é a capacidade de gestão em contextos emocionais, vocês vão entender por quê daqui a pouco, né? E também uma perspectiva estratégica, que é essa visão sistêmica e a mulher pensar na estratégia. Então, assim, essa visão estratégica, ela está bem conectada à própria situação da mulher que não pôde participar na empresa, talvez, de desenvolvimento estratégico, talvez desse processo, né, de construção dessa estratégia. E essa capacidade de que a gente fala gestão das emoções envolve muito a nossa inteligência emocional. Então, eu não estou generalizando, mas a gente transmite mais essa emoção, né? Na voz, na nossa feição, na nossa maneira de nos posicionarmos, né? Então, a gente é bem transparente nesse sentido e, às vezes, falta um pouquinho desse equilíbrio nessa avaliação, né? Para as empresas é um dos motivos pelos quais, né? Às vezes, as mulheres não são valorizadas ou não estão no topo. E aí, o que a gente faz no nosso curso? A gente trabalha justamente esses pontos que foram identificados que a gente tem os gaps, né? Então, a gente olha esse processo e a gente trabalha com comunicação poderosa, que é para a gente realmente fortalecer a comunicação. Comunicação poderosa e marca pessoal. Isso é um ponto muito importante para a mulher. Porque para a gente se posicionar nas empresas, né, com mais efetividade, com mais assertividade, a gente também tem que trabalhar a nossa imagem. Isso é fato. Não adianta a gente falar, o mundo está moderno, qualquer coisa que vier tá bom. A gente precisa trabalhar isso. Diga. Foi muito legal você tocar nesse assunto, que me veio uma pergunta aqui, pelo menos para mim, muito interessante. Para ser líder, né, já que nós estamos falando da liderança feminina, a mulher precisa perder a feminilidade. Claro que não. Ela precisa deixar de ser feminina para poder comandar. Ela tem que se embrutecer para poder liderar? Eu vou te responder com gestos. Respondi. Gente, então vou responder. Gente, a gente tem que ser autêntica. É isso que eu digo sempre, né? Se eu fico feliz em ter uma aparência mais feminina, menininha mesmo, né? Me enfeitar, passar batom, sempre brinco com isso, né? Quando eu vou dar aula, eu falo, passei batom, passei perfume, não sei o quê. A mulher não precisa perder essas características femininas, justamente, Ramiro, que tem a questão do que a gente ouve bastante, né? Houve um assédio. Houve um assédio porque ela estava de batom vermelho, porque ela estava com uma blusa assim ou assado. Isso é ridículo, né? Porque a mulher, é óbvio. Aí vou voltar no que eu falei antes, né? No curso eu trabalho sim eu trabalho dress code, inclusive, porque tem algumas vestimentas que eu não concordo que sejam adequadas para uma organização, para uma reunião de trabalho, para um atendimento ao cliente. Então, o que ocorre? Existe sim uma necessidade, não só da mulher, né, gente? Da gente se adequar ao contexto que a gente está trabalhando. Conforme a organização que eu vou atender, eu vou estar, né, com a minha marca pessoal e a minha comunicação adequada àquela empresa. Então, é super importante. Não precisa perder a feminilidade. Brinquei aqui no começo, olha o que tem do meu lado aqui, né?
a orquídea cor-de-rosa. Então, assim, a gente consegue... E outra coisa, né? A gente consegue liderar com suavidade. É difícil a gente falar da gente, né? É ruim. Eu não gosto muito de falar de mim. Mas eu fui secretária de RH até pouco tempo na prefeitura. Minha equipe era muito grande. E uma coisa que diversos diretores, que eram os meus liderados diretos, me falavam, eles falavam assim, Adriana, até para você brigar com a gente, você é suave. Então, ou seja, né? Onde eu quero chegar? Não é que a líder mulher, ai, tá tudo bom, tá tudo lindo. Não, a gente dá as ordens, a gente dá feedbacks corretivos, a gente dá feedback de realinhamento, a gente elogia também, mas tem como ser suave, né? A famosa frase, há que endurecer-se sem perder a ternura. Acho que isso é importante também, né? Então... Uma das coisas assim, duro com problema, suave com as pessoas. O comportamento naquele momento é que não foi bom. A pessoa é boa, né? E o comportamento é que não foi bom. E o que eu acho legal que você colocou aí, que você não precisa cometer o sincericídio, né, quando você está tentando corrigir o comportamento de alguém, né? Você não precisa se embrutecer para corrigir o comportamento de alguém. E você falou uma coisa interessante. Quando você... Eu gosto muito dessa frase. Quando você trata bem a sua equipe, ela te dá a camisa. Quando você trata mal, ela faz greve branca. E eu vou usar aqui uma figura que eu tenho colocado nos meus treinamentos, que é o WhatsApp do submundo. O que é o WhatsApp do submundo? Nas empresas tem o WhatsApp onde o chefe participa e está todo mundo lá. E tem o outro WhatsApp onde ele não participa, né? Mas é lá que acontecem as coisas. Então, quando você está no WhatsApp do submundo, é um inferno. Então, assim, ó, a frase é: as pessoas esquecerão o que você disse. As pessoas esquecerão o que você fez. Mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, quando você diz, né, que as pessoas te elogiavam, né, até para dar bronca, você era bastante tranquila, é isso. Eu já vi mulheres conversando assim, que você fala assim, puxa, como é que eu fiquei devendo para ela? Eu não devia ter feito isso. Dá tempo de contar um caso aqui, Adriana? Dá sim, só queria concluir as competências. Pode ser? Então, vou concluir, depois eu falo aqui de uma das experiências mais fantásticas que eu tive com uma mulher fantástica. Vamos lá. Fala o caso primeiro, depois eu concluo. Acho que vai casar bem. O caso foi o seguinte: madre, chanceler de uma universidade, aí do Rio de Janeiro, uma candura, madre por si só, já é uma candura. E ela era uma candura, uma pessoa magnífica, fantástica. E ela gostava de abrir os cursos e gostava de fechar os cursos. E um belo dia, ela abriu o curso, deu 5 horas, falei, pessoal, olha, tudo bem, pode sair. E ela chegou. Ela não disse nada, o pessoal saiu, ela ficou exatamente a um palmo de distância de mim e disse assim, senhor Ramiro, olha, quando chama de senhor Ramiro é um problema. Senhor Ramiro, que fique bem claro, eu gosto de abrir os cursos e de encerrar os cursos. Fui clara com o senhor? Eu falei assim, sim, senhora madre. Depois, quando fui fazer o relatório, de novo ela, uma candura, eu falei, madre, a senhora ficou brava aquele dia, né? Ela falou, claro que eu fiquei, né, Ramiro? Você não deixou eu fechar o curso que eu gosto. Então, assim, ó, era uma pessoa magnífica e ficar devendo alguma coisa para ela era muito ruim, porque ela sabia exatamente como falar com você de uma forma que não te ofendia e que falava assim, olha, melhora, né? Acho que isso é bastante bom. Então, era esse caso que é assim, né? Você não precisa ser bruto, você não precisa se embrutecer, você não precisa perder o seu jeito feminino para mostrar que é líder. As pessoas te respeitarão pelo poder pessoal que você tem, porque o poder é Vamos lá, as competências, desculpa. Não, mas exatamente, eu vou pegar o gancho da tua fala para contar de uma outra competência que a gente trabalha, que é a gestão humanizada.
Então, muitas mulheres perdem essa, vamos falar, delicadeza. Dá um oi para a Isaura, ela está na linha. A Isaura entrou agora, Oi? vamos lá. A Isaura. Isaura Dias, que saudade. Saudade, Isaura. Bom te ver aqui com a gente. A Isaura é uma super mulher dentro da Situational aí. Muito orgulho de trabalhar com ela também. Muito legal. Então, aí eu estava falando que essa competência também que a gente trabalha, a questão da gestão humanizada. Né? O que é? Nossa, falar gestão humanizada, mas a gestão tem que ser humanizada, mas em muitas organizações a gente não vê isso acontecendo. E a gente vai trabalhar isso com as mulheres no curso, por quê? Justamente para que a gente saiba dar um feedback assertivo, para a gente se basear em fatos e dados e não nas pessoas, igual você falou, não é a pessoa que está certa ou errada, foi uma atividade, né, que ela fez ali. Um outro ponto dessa competência de gestão que a gente falou, o próprio foco em resultados, a mulher trabalhar com foco em resultados, baseada em resultados. E também, uma coisa muito importante, que aí a gente amarra o autoconhecimento com o desenvolvimento da competência de gestão, que é a gente saber utilizar a inteligência emocional. Então, é a gente trazer para o nosso dia a dia o equilíbrio no uso das emoções e a gente levar isso para o trabalho, tá? É uma coisa fácil, a gente já sai lá do curso assim, tudo prontinha, é uma construção, né? Então, o que é legal é que, assim, no curso, a gente vai dar as ferramentas. E aí, essa mulher, independente de onde ela estiver na carreira dela, ela consegue usar essas ferramentas em diversos momentos. Então, ela consegue, por exemplo, lidar melhor com problemas complexos, ela consegue fazer uma tomada de decisão mais assertiva, ela consegue realizar reuniões de forma mais objetiva. Então, a gente vai trabalhar todos os pontos assim que podem melhorar essa performance, né, da mulher nas organizações. E aí eu citei as soft skills principais que a gente vai trabalhar. Muito bem, muito bem. Acho que tem algumas outras que eu gostaria de falar. Nós também, além dessas, né, nós temos lá as soft skills que nós pesquisamos também mundialmente. E acho que uma das mais importantes é a questão da empatia. Queria que você, por favor, Adriana, conversasse um pouquinho sobre essas soft skills, né? Sobre essa soft skill da empatia, né? Como é que se trabalha essa questão? Como é que você vê, né, o universo feminino trabalhando com a empatia? Então, a empatia, Ramiro, a gente trabalha dentro da gestão humanizada, né? Porque se fala muito de empatia, principalmente hoje em dia, né? Se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, mas não é bem por aí. Às vezes eu me coloco no lugar do outro, ó as aspas, mas eu não entendo o outro. Então, a empatia, na essência, seria entender o outro. Então, vamos dar um exemplo agora em época de pandemia, né? A mulher na liderança. É entender a sua equipe, entender como que essa equipe está trabalhando. Aí eles estão no home office, tá? Mas eu brinco, né? Que a gente vê alguns gestores, assim, que acham que a pessoa não almoça, que a pessoa não dorme, né? Ou aquele gestor que ele acorda o seu liderado 4 horas da manhã, escreve assim, ó, não leia essa mensagem agora, não responda agora, mas a pessoa tá com o celular do lado, tipo, tô brincando aqui, tá, gente? Isso não aconteceu comigo, não, é só uma brincadeira, assim, para alertar e para pensar no seguinte, a empatia, ela é realmente entender o outro, então e aí, vou num outro ponto legal, que é assim, o autoconhecimento a gente se conhece, né? A gente trabalha isso, mas a gente conversa bastante também sobre essa líder conhecer a sua equipe também, né? Na Situational, a gente tem os programas que ajudam isso, inclusive o Liderança Situacional, que é fenomenal para a gente trabalhar isso e conhecer a sua equipe. Então, a partir do momento que eu me conheço a minha equipe, eu consigo ser mais empática, eu consigo entender melhor essa equipe e trabalhar melhor com ela de forma mais humanizada, né? E com foco em resultados. Então, assim, essa empatia, ela também é muito pessoal,
né? Mas a mulher, ela também tem uma característica aqui que ela pode aproveitar melhor por essa questão da sua intuição, do que ela percebe no outro, ela consegue captar melhor esse comportamento do outro, né? E talvez agir corretivamente. Não está indo por um caminho legal, então vamos aqui reconstruir esse caminho. E ela consegue também levar isso para uma conversa franca, né, e clara. Isso é super importante. Não sei se eu respondi. Respondeu. Eu estou muito alinhado com você naturalmente, né? Quando a pessoa diz, mas ser empático é sentir o que a outra pessoa sente. Eu já pergunto logo, você tem filhos? Tem. Uhum. Foi parto normal ou cesárea? Não, quem teve foi minha mulher. Falei, não, era só para saber. A outra, não, eu senti a dor. Uhum, claro. A outra, que eu acho que é muito legal também, é uma confusão que tem de uma soft skill chamada humildade. Humildade. Eu não sei quantos nós estamos aqui, porque eu não marquei o início, vou pedir para Então, eu ia te falar que eu acho que a gente está a 5 minutos do final. Não sei se... Os agradecimentos, né? Vou deixar você encerrar. Vou deixar para você encerrar. Eu queria dizer o seguinte, a todos vocês que entraram aqui, que estão nos ouvindo, é uma honra muito grande. Cláudia, obrigado de você me dar esse espaço, né? E a todos que estão nos assistindo, é muito bom, porque quando você monta um trabalho desse, é assim, né? E as pessoas virem assistir, estar aqui conosco, é uma realização muito grande. Então, gratidão a todos vocês. Adriana, gratidão a você. Cláudia, gratidão a você. A todos que nos estão assistindo aqui, muita gratidão. Muito legal. Vou deixar para você ir falando aí 5 minutos. E uma das coisas que eu gostaria que você colocasse é sobre a questão da soft skill chamada humildade, né? Também uma das grandes confusões aí quando a gente fala desse termo. Por favor, a palavra é sua e daqui a pouco eu te aviso aí quando começar a bater 30 segundos para acabar, tá bom? Vamos lá. Humildade é bom a gente falar sobre a mulher mesmo, porque assim, né? Humilde não quer dizer que a gente tem que ser submissa ou que a gente tem que se rebaixar, né? Mas a humildade seria a gente ter o discernimento também de se entender, né? Humildade, acho que cabe para todos, serve para todos. A gente nunca vai saber tudo, a gente tem muito que aprender, né? Eu acho que já é uma coisa meio batida, mas a gente fala assim, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada. Então, humildade é bem isso, né? E aí, assim, indo para o encerramento, mais por causa do tempo, eu queria falar que esse nosso trabalho de liderança feminina, feito aqui na Situational, ele vai proporcionar para as mulheres uma possibilidade de aumento de autoconfiança. E muitas mulheres têm baixa autoestima e não confiam em si mesmas. E às vezes elas precisam enxergar esse caminho. E esse curso traz isso para as mulheres. Então é importante a gente citar, né? Habilidades para a gente lidar com problemas complexos dentro das organizações, habilidades para a gente usar melhor a nossa inteligência emocional no nosso dia a dia de trabalho, porque isso é uma luta, né? É algo que a gente faz diariamente, porque não é fácil fazer, como eu disse. Ao trabalhar nesse curso também, com esse equilíbrio que a gente traz, a gente tem um imediato gerenciamento do nosso estado emocional. Vejam, eu quero deixar claro que eu não estou me metendo aqui em assuntos da psicologia, de forma nenhuma. A gente está indo por um campo, né, das competências de trabalho e bem focadas nas soft skills. Quando a gente trabalha autoconfiança, melhoria dessas habilidades, automaticamente, Ramiro, a gente tem os nossos níveis de estresse reduzidos, tá? E, consequentemente, uma melhoria no nosso resultado de liderança ou de desempenho. Então, o nosso curso também, ele não foi formatado só para aquelas que querem ser líderes. Esse curso foi formatado para mulheres que querem crescer nas suas carreiras, né? Seja como for. Então, é importante a gente citar esses pontos. E eu queria fechar aqui com uma frase que eu gosto bastante, do Roald Dahl, e que está lá no livro das Mulheres Equilibristas,
Ele diz assim: quem não acredita na mágica nunca irá encontrá-la. E um beijo para todos e muito obrigada. Olha, nós estamos chegando ao fim aqui. Queria só dizer assim, Adriana, fantástico, muito obrigado. Cláudia, muito obrigado. A ideia dessa live foi muito legal. Esse horário foi uma descoberta, né? Um teste, e acho que foi muito legal. Adriana e Cláudia, contamos com vocês, estamos juntos, a todos vocês que nos assistiram aqui. Muito legal. Quero agradecer a Cláudia também, Ramiro, mandar um beijão para ela e falar que daqui uns dias a gente faz outra live, porque essa não valeu. Que legal. É assim, ó, uma das coisas legais dessa soft skills é não confundir humildade com subserviência. Acho que humildade é você também aprender com as outras pessoas. E eu tenho aprendido muito com você, tenho aprendido muito com a Cláudia, tenho aprendido muito com a equipe, com o Henrique, que está aí nos ajudando também, e todo mundo que está nos ajudando. E eu acho que esse é o diferencial da liderança. Né? Você saber ser resiliente, saber ser vulnerável. Né? Você não tem todas as respostas, e ao pedir ajuda, você fortalece a sua posição de liderança, por mais paradoxal que possa parecer. Você se constrói, nesse momento, é importante. Não temos todas as respostas. Agora, quando você tem uma equipe do seu lado, quando você tem pessoas que você gosta, pessoas que você confia, o fardo fica muito mais leve de carregar. Agradeço também a todos vocês. Vou desligar, vou encerrar a live aqui, agradecendo de coração a todos vocês e, com certeza, nós vamos crescer juntos, expandindo os horizontes de conhecimento. Essa é a missão do Situational. Grande abraço para vocês, boa noite, bom final de semana, tudo de bom. Tchau, pessoal.